Olá, eu sou a professora Selma e hoje nós trabalharemos a aula 3, Alfabetização e Letramento, conceitos. É interessante falar sobre os termos alfabetização e letramento. Antigamente, usava-se apenas o termo alfabetização. E Magda Soares, uma excelente pesquisadora em assuntos de alfabetização e letramento, ela define para nós o conceito do termo alfabetização como levar a criança, o adulto, o aprendiz à aquisição do alfabeto, ensinar o código da leitura e escrita, ensinar as habilidades de ler e escrever. É interessante pensar nesse conceito, nessa definição. Ela está falando de desenvolver técnicas para a aprendizagem da leitura e escrita. Ou seja, o aluno vai se apropriar do código da leitura e escrita. Bem, o termo alfabetização é restrito. Ele está voltado à leitura e escrita no seu sentido mais restrito. No sentido do quê? De se apropriar da técnica. E então, pensando assim, alguns autores, alguns pesquisadores entenderam que o termo alfabetização não era suficiente para expressar o sentido mais amplo do processo de aquisição e usos da leitura e escrita. Como assim? Com a necessidade de reconhecer e nomear as práticas sociais de leitura e de escrita, práticas mais avançadas e mais complexas, surgiu o conceito de letramento. Não surgiu no Brasil. Primeiramente, surgiu na Europa. E lá teve um sentido diferente da palavra, letramento, do conceito, no contexto de complementação da alfabetização. Soares vai definir que no Brasil, o letramento, ele consistiu no estabelecimento das relações entre as práticas sociais de leitura e escrita. O domínio das competências de leitura e escrita em práticas pessoais, sociais, profissionais. Há um trajeto entre conhecer e saber fazer um uso com propriedade. O indivíduo letrado é capaz de fazer o uso da leitura e escrita nos diferentes contextos, ou seja, não há limitação para o uso da leitura e escrita. Vamos voltar um pouquinho falando sobre analfabetismo funcional? O analfabeto funcional, ele tem uma certa dificuldade. Ele parou no processo de alfabetização. A hora que ele precisa fazer o uso com propriedade da leitura e da escrita em contextos de atuação profissional, pessoal, ele tem dificuldades e ele percebe que não consegue avançar. É uma limitação do ponto de vista de bloqueio mental que ele faz de si próprio, ou seja, tem a ver com estima, autoconfiança, desenvolvimento, trabalho. A pessoa sente-se limitada porque não tem os estímulos suficientes para compreender que é capaz de conhecer e fazer o uso adequado dessas ferramentas. Bom, vamos refletir um pouquinho. O indivíduo, ele pode ser alfabetizado, porém, não letrado. É o caso que a gente falou aqui do analfabeto funcional. Ele é alfabetizado, ele sabe escrever o nome dele, ele sabe pegar o ônibus para ir num banco, isso no caso de pessoas adultas. A criança, uma criança pode ser alfabetizada e não letrada? Também. Ela pode ser não letrada quando ela não consegue fazer com que as palavras que ela conhece se transformem em um meio de comunicação, escrever um bilhete, escrever uma carta, dessa maneira. O indivíduo pode ser letrado, mas não alfabetizado. E aí?
Existem pessoas que são letradas, mas não têm o domínio da leitura e escrita? Você certamente conhece alguém muito especial que não sabe ler e escrever, mas ninguém engana ele. Porque tem uma experiência de vida, uma vivência muito maior que pessoas que sabem ler e escrever. Desenvolveu percepções e habilidades que vai suprir, de certo modo, né, a ausência da leitura e da escrita. É aquela pessoa que sabe contar um dinheiro, que sabe passar um troco, é uma pessoa que na hora de fechar um contrato, ela quer saber todos os pormenores, né? É uma pessoa esclarecida. É claro que com a ferramenta da leitura e escrita, essa pessoa teria suas habilidades potencializadas, né? O seu poder de ação, de atuação seria ampliado. Né? Mas existe essa pessoa que é letrada sem ser alfabetizada. Tá? Infelizmente não é a maioria, né? Infelizmente. A alfabetização e o letramento são momentos específicos de formação, embora se complementam. Vamos pensar sobre isso? Então tá lá, a criança ela aprende a ler, ela aprende a escrever, tá? Desenvolve as técnicas e depois ela pode fazer o uso em contextos de atuação dessas letras, dessas palavras, desses textos, ou seja, as práticas sociais, né, das ferramentas que ela possui acerca da alfabetização. São dois momentos específicos, tá? Mas eles podem acontecer ao mesmo tempo, ou seja, dois processos acontecendo concomitantemente, alfabetização e letramento. É o ideal, né, que aconteça assim. Peraí, o que você está falando? Eu estou falando que você ensinar a criança a partir de um contexto que não é significativo a ela, a partir de um contexto só de letras isoladas e palavras isoladas, vai trazer uma série de limitações a essa criança nas práticas sociais, no dia a dia, nos seus relacionamentos. Uma criança que sabe ler e escrever e não sabe transmitir uma informação para o colega, não sabe oralmente desenvolver bem uma frase. Nós temos crianças dessa maneira, tá? No Brasil, infelizmente, em relação a essa sobreposição de termos alfabetização e letramento, né, algumas situações da alfabetização, quando surge o letramento, elas foram desprezadas. Foi uma fase cruel na história da alfabetização brasileira. Ou seja, oba, surgiu o letramento, não precisamos mais da alfabetização. Não é isso, a alfabetização importante é a técnica da leitura e escrita, que precisa ser desenvolvida, envolvendo a cognição da criança, essa representação da escrita. No entanto, as práticas sociais, elas são importantes, né? A criança fazer uso desse conhecimento. No Brasil, então, entendeu-se que a criança, ela poderia, né, usar os conhecimentos que ela tinha advindo de outros locais e poderia se dar bem. E a partir disso daí, ela ia desenvolvendo a escrita e a leitura. Ou seja, de um contexto muito mais amplo, da sua conversa em família, com amigos, né, da sua convivência em instituições que ela participa, ela traria essas experiências e construiria os conceitos acerca da alfabetização, né, da leitura e escrita. O que não é verdade, porque há um trabalho valioso e rigoroso em cima da alfabetização. É preciso esse trabalho intencional, é preciso esse trabalho com etapas, esse trabalho que envolve tanto o professor quanto o aluno na construção desses conceitos da leitura e escrita. Né? Esse conflito deixou claro o quê? Que não é suficiente o indivíduo saber ler e escrever. Ele precisa fazer o uso adequado dessa fala, dessa leitura, dessa escrita, coerente com os contextos de atuação.
Alfabetização ou letramento? Os dois, né? Para a formação integral do aluno. É necessário que o aluno domine as técnicas e domine o modo de usar. O letramento, ele não surgiu para substituir a alfabetização. O que houve, na verdade, foi um mal entendido, tá? Soares vai defender que a alfabetização e o letramento, embora tenham as suas especificidades, são processos interdependentes e indissociáveis, caminham juntos. A leitura de mundo que o aluno faz, que ele traz à escola, é uma matéria-prima essencial para o processo de alfabetização. Mas isso não vai acontecer sozinho, o professor tem que interferir, ele tem que intervir e tudo mais. É isso, nós nos vemos na próxima aula.